Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Faculdade XP. Prazer estar aqui com vocês. Sou Gustavo Aguilar, mais conhecido como Aguilar e menos como Gustavo, vocês vão perceber isso. Estou como head de pós-graduações tech aqui na Faculdade XP para essa live hoje para falarmos de tendências e soft skills para 2025 dentro do contexto da inteligência artificial. Colegas aí chegando, boa noite, Matheus, Erma na área, Helder também. E hoje, pessoal, tem a companhia de duas incríveis profissionais aqui. A Larissa Santana, que já esteve com a gente na Faculdade XP, né, Lari? Fundadora da Calor, escola de comunicação incrível também. E a Lucimari, que está com a gente aqui como gestora de criatividade e inovação na XP Educação. Sejam bem-vindas. Passo a palavra para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho do que vocês prepararam para a gente aqui hoje. Boa noite, Aguilar. Vou começar, tá, Luci? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Como você disse, eu também já fui da XP Educação, da Faculdade XP. Então, ver até esse vídeo aqui de introdução já me dá um calorzinho assim no coração, porque é muito legal ver o quanto a Faculdade XP está contribuindo, gerando conhecimento de uma forma diferente de todas as outras. Hoje a gente vai falar sobre IA e comunicação, na verdade, IA e soft skills. Eu trago muito o olhar de comunicação porque eu agora tenho uma escola de comunicação. Acho que depois de passar por uma empresa tão inovadora como a XP, tão rápida, tão acelerada, vindo do meu referencial de comunicação, que eu sou jornalista de formação, eu entendi o quanto soft skills fazem diferença na nossa vida corporativa e para a empresa também, olhando para negócios. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho isso. Muito bom. E você, Luci, o que você está preparando aí, aprontando para nós? Conversar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre quais são as tendências, né? O que a gente pode antecipar dos soft skills com a inteligência artificial? Eu acho que a gente precisa estar o tempo todo focada nisso, né? Por isso que, assim, eu venho me especializando cada vez mais nas duas coisas, soft skills e inteligência artificial, porque hoje as duas coisas caminham ao mesmo tempo, né? Então, estou aí para agregar, sou da área das exatas, né, matemática, computação, engenharias e só que assim, a gente percebe que só isso a gente não está completo para o mercado de trabalho e é sobre isso que a gente vai fazer um bate-papo hoje. Muito bem. E aí, pessoal, para vocês saberem, né, como meus alunos sempre me perguntam, eu também sou professor aqui, coordenador de curso na Faculdade XP. Você só dá aula, você trabalha também, Aguilar? Então, trabalho também, sou como a Luci da área de exatas, profissional da área de banco de dados, computação em nuvem. Durante muito tempo, focado demais em querer aumentar o meu cardápio, meu leque de hard skills, né? E chega num ponto da carreira que a gente realmente começa a ver que tem uma asa que está precisando desenvolver mais, porque a gente focou muito numa asa e às vezes nosso voo está meio torto, não vai terminar muito bem, né? Então acho que essa é a nossa mensagem principal para hoje. Para quem está adentrando nesse mundo além das hard skills, né? Que a Lucy vai depois trazer um pouquinho para a gente a visão dela, que eu acho muito interessante. As people e soft skills que a gente vai falar aqui hoje, pessoal, são habilidades, competências aqui comportamentais, pessoais, sociais, que vão impactar muito os nossos relacionamentos, as nossas conexões profissionais e as nossas conexões também pessoais e sociais, né? E dentro desse mundo de IA, então, a gente tem que estar o tempo todo com isso atento, né? Principalmente porque muitas atividades já estão sendo substituídas pela IA, e aí para o profissional que teve, por exemplo, essa atividade substituída, resta para ele o quê? As soft skills, né? Então, quando meus alunos perguntam, professor, tem que aprender, tem que aumentar aqui muito o meu conhecimento de hard skill em A, eu pergunto para ele, você tem paciência, resiliência, persistência, criatividade, né? Porque nós estamos falando de um processo que apesar de ter muito hard skill envolvido, você tem que ter muito soft skills, porque é um processo de treinamento exausto para você ter uma base confiável de dados. A própria parte de curiosidade de testar, opa,
Poxa, aqui com regressão linear não funcionou. Mas se a gente fizesse aqui uma clusterização, né? Então tem essa questão da curiosidade também, né, Luci? Para trabalhar junto aqui. Então, já dando um pouquinho de spoiler aqui do que a gente vai falar, de quais as principais soft skills e people skills, né? Bom, e aí para começar, Lari, você falou muito bem dessa parte, né, de olhar, desse olhar de comunicação, e você sendo uma comunicadora nata, o que que você acha que nessa era que a gente está de IA, as soft skills são ainda mais importantes para um profissional? Putz, Aguilar, acho que tem. Primeiro, eu queria trazer uma coisa que eu acho muito engraçada. A gente sempre que se refere a alguém que vai muito bem no trabalho, que entrega muito, a gente fala o quê? Putz, essa pessoa é uma máquina, não é? E agora, com a IA, a gente está percebendo que ser máquina talvez não seja tão legal. E que, na verdade, talvez a gente esteja sendo até menos humano do que as máquinas. Porque se você hoje pedir um conselho para o chat GPT, briguei com meu primo, como é que eu resolvo? O chat GPT vai lá dar uma receitinha, talvez incluindo coisas que você nem pensou. E aí é muito doido que a gente sempre quis virar mais eficiente, mais máquina, produzir mais, justamente como você falou, acumular mais hard skill. Eu preciso de pacote Excel, eu preciso de SQL, eu preciso de Python, eu preciso de tal coisa. A gente acumulando habilidades e a gente se esqueceu de como conectar tudo isso para nos relacionarmos com pessoas, porque toda empresa é habitada por pessoas. E a gente se esquece disso. Só que as máquinas não se esqueceram, na verdade, os desenvolvedores não se esqueceram. Então, o que a gente vê com a IA generativa é o salto de como é que a tecnologia se conecta com as pessoas, imitando as pessoas. E está fazendo até melhor do que a gente. Então, por que é tão importante a gente ter soft skills nessa era da IA? Porque a IA, ao contrário do que você falou que a gente faz com soft skills, ela olha o mundão, todas as pessoas, tudo que a gente fala, vai lá e pá, amassa tudo que a gente já falou algum dia e nos dá uma resposta mediana. O que é uma resposta mediana? Que vai funcionar para você, Aguilar, vai funcionar para você, Lucy, mas que não é exatamente o que cada um de vocês gostaria de ouvir. Soft skills nos ajudam a entender o que exatamente cada pessoa gostaria de ouvir e o que cada pessoa quer ouvir para ser motivada, engajada, mobilizada. Então, eu, no meu ambiente de trabalho, se eu quero ser promovida, eu preciso entender os meus colegas de trabalho, como é que eles vão participar dos meus projetos, para eu mostrar projetos, como é que eu mostro para o meu líder que o meu projeto é importante, o que sensibiliza o meu líder, o que preocupa o meu líder. A gente às vezes se preocupa muito assim, poxa, o meu líder não me entende, eu estou doente, ou eu estou chateada. Só que eu entendo o meu líder. Eu também tenho que entender o que é importante para ele, como ele está, como é que eu jogo o mesmo jogo que ele. Então, as soft skills nos permitem compreender o mundo, as pessoas que criam o mundo, o meu contexto, e aí tomar decisões mais inteligentes emocionalmente. Sem as soft skills, a gente não consegue avançar, porque as pessoas são a nossa maior alavanca para tudo que a gente quer. Para promoção, para conexão, para aumento de salário, para mudança de carreira. Às vezes eu estou super feliz no meu trabalho, mas eu quero agora, pô, agora eu quero fazer uma outra coisa. Como é que se faz essa outra coisa? Eu vou lá e procuro alguém. E eu preciso convencer alguém que está lá sem tempo a falar comigo. Se eu não entender como é que isso vai ser importante para outra pessoa, eu não vou conseguir tempo de ninguém. E sem conseguir alianças, amigos, pessoas próximas, eu não ando, não adianta, a gente não trabalha sozinho. Em nenhum lugar. Mesmo que eu trabalhe aqui freelancer na minha casa e eu vou fazer projeto, alguém é que vai me contratar. Ainda não tem um robô desenhando tudo. Vai ter um bot ali que pode fazer intermediação. Mas a estratégia, ter a empresa, ainda não. Sempre tem uma pessoa no circuito, como a gente fala em tecnologia, né? Human in the loop. Então, por isso que eu acho que cada vez mais as soft skills vão ficar mais importantes, porque a IA vai resolver o operacional muito bem, e inclusive vai nos apoiar na parte de soft skills. Mas compreender qual a melhor aplicação, para quem, como é que eu distribuo as minhas informações, conecto, como é que eu absorvo, ainda vai ficar com a gente. E esse vai ser um grande diferencial. Se a gente olhar no LinkedIn, entre 2018 e 2023, as pessoas colocaram 31% mais soft skills no currículo. Por quê? Porque isso gera mais contratação e gera mais promoção. Quem coloca soft skills no LinkedIn tem 8% mais chance de ser promovido do que os outros.
Então, acho que os resultados já estão super claros. Daqui para frente, se o LinkedIn fizer essa pesquisa de novo, suspeito que vai dar uma porcentagem ainda mais alta. E você falando aqui, lá, lembrei de um caso que até assim, precisar de é importante soft skills até para usar a IA, né? Que algumas soft skills você precisa de ter. Um exemplo aqui que faltou um pouco de, vamos colocar paciência na análise do resultado de uma IA generativa, tá? Que um aluno comentou, falou: esse professor aqui é muito prolixo, olha lá. Na apostila dele aqui, ó, joguei na IA e ela me trouxe aqui tanto de palavra repetida que ele fala. E a gente trabalha aqui com apostilas de 50 páginas. Então, assim, nós estamos falando de 200 páginas, 300, vamos chutar para cima, para 4 módulos, 300 páginas. E o resultado da IA estava falando que uma determinada palavra lá estava sendo repetida 1 trilhão de vezes. Eu falei, gente, nem cabe, né? Em 200, 300 páginas de Word, nem cabe uma palavra, por mais que seja a palavra amor, cor, 3 letras. Então faltou o quê? Um pouco de soft skills ali para people skills para, sim, passa pelo crivo da razão, isso aqui, né? Ou seja, respirar e ao invés de, como você falou, entender o lado do outro, já ir pro ataque olhando só o que ele queria ali se expressar, ou queria alcançar com aquela postura. Então ele não viu que ele caiu o quê? Na famosa ali ilusão da IA, né? Ou seja, chegou no cenário que foi totalmente ludibriado pela IA. Se ele tivesse respirado, ia ver, poxa, realmente não faz sentido, né? Mais de 1 trilhão de palavras em 200 páginas. Agora, se fosse 2.000, tudo mais, né? Seria algo cabível. Então, não é só importante na era, né, para você também usar IA, para você projetar IA, para você viver num mundo onde você vê do seu lado, né, tarefas, atividades sendo substituídas e às vezes até você dá um apoio ali, seja um apoio humano, seja um apoio até mesmo como um profissional, né, dar uma sugestão, um direcionamento para aquela pessoa não se sentir sem chão, né, já que está acontecendo tantas mudanças, né? Então, concordo contigo, é muito, muito importante, né? Lucy, e falando assim dessas habilidades comportamentais que a gente tá, que a Lari comentou, algumas aqui que eu trouxe, você considera quais delas você considera as mais importantes para se alcançar o sucesso profissional? Se você pudesse eleger, tipo assim, encher um dedo, 5, nessa era da IA que a gente está falando. Então, vamos lá. Antes mesmo de falar quais são elas, eu vou trazer duas pesquisas. Então, desde a época que eu fiz o meu doutorado, lá em 2015, enfim, que eu já venho pesquisando sobre isso. Porque, inclusive, na minha tese de doutorado, o resultado dessa pesquisa é sobre criatividade. Então, dentro dessas cinco, uma criatividade. Todo mundo nasce muito criativo, digo até 100% da nossa criatividade, né? Chega aos 2 anos de idade, a gente tem 98% da capacidade de criar. E aí, conforme vai passando as nossa idade, chega lá nos 25 anos, e eles fizeram uma pesquisa com crianças de 2 anos até, eles foram acompanhados até os 25 anos. Quando eles chegaram aos 25 anos, eles tinham apenas 2% da sua capacidade de criar, né? E por que que isso acontece? Gente, essa é uma pesquisa muito antiga e verídica até hoje. E por que que a gente tem esse monte de quebra de criatividade? Acho que nós somos os principais responsáveis, nós, pais, mães, né? Sociedade, docentes, nós, professores, porque a gente fala tanto não, não pode, não pode, não pode. E o não pode, né? Por exemplo, imagina nossos filhos pequenininhos que fazem uma arte na nossa parede da sala de visita. Aí a gente pega, pode fazer, né? Não pode riscar a parede, não pode, né? Então a gente vai quebrando o que era criativo para as crianças, a gente acaba quebrando
E aí, quando a gente se torna adulto, a gente precisa dessa criatividade que foi banida da gente durante o nosso crescimento, né? Então, criatividade, e aí o Aguilar também falou sobre curiosidade, essas duas coisas estão caminhando junto. Acho que a primeira coisa que a gente precisa resgatar, todo mundo nasce criativo, mas a gente perde essa criatividade aí ao longo dos nossos, né? Imagina eu aqui com 50 anos, quanto de criatividade eu já perdi, mas lá para frente depois eu digo como que a gente pode resgatar essa criatividade toda. A segunda pesquisa, que é mais ou menos uma pesquisa, até estava conversando com o Aguilar, na terça-feira eu participei de uma palestra, de um evento que eu estava organizando, e veio a IBM, né? Eu até filmei, porque eu falei lá para a palestrante, fala de novo que eu vou filmar exatamente isso que você está falando. E ela falou assim: isso, eu só materializei nessa palestra da IBM, mas como diretora de patrocínios da Maratona de Programação aqui no Brasil, eu venho falando com o RH, com o People Analytics aí, dessas empresas das Big Techs, né, como a IBM. E aí, o que é consenso geral? Nós somos contratados por hard e tech skills, mas somos demitidos por falta de soft skills. E aí eu digo assim, cerca de 90%. Esse número foi a IBM que me trouxe. Então ela falou que 90% dos contratados por hard tech skills são demitidos por falta de soft skills. E aí vem uma pequena provocação, né, Larissa? Você que é da comunicação, enfim, as palavras, às vezes, elas não estão ajeitadas do jeito que elas deveriam, né? Quando a gente fala soft skills, né, a palavra soft parece que vem de algo simples, fácil, mas de soft não tem nada, gente. Soft skills, que é, na verdade, o desenvolvimento do comportamento, das habilidades e das competências de comportamento humano, é muito mais hard do que as próprias hard tech skills que a gente fala, né? Às vezes eu fico assim, dentro dos artigos que eu escrevo, enfim, tentar mudar um pouquinho. Eu falo de soft skills, mas eu explico o que é soft, na verdade, que não tem nada de soft, né? Então, é uma provocação, até para dar um gancho na próxima soft skills, que é importante, que é a comunicação não violenta, né? Então, a Larissa está aí falando sobre comunicação. Então, trazer uma comunicação que não seja violenta, ela é muito importante, né? Como que a gente se comunica com os nossos pares, com as pessoas, né? Será que dentro dessa comunicação, é claro que muitas das coisas que a gente traz na nossa comunicação, ela vem carregada de uma próxima e super importante soft skills, que é a inteligência emocional. Qual é a inteligência emocional que a gente traz na nossa comunicação? Então, isso também é super importante. Como que a gente desenvolve essa inteligência emocional? Certamente não é, eu acho que todo mundo nasce também com inteligência emocional. A gente que tem filhos e crianças e compartilha deles, para eles está tudo certo, né? Vocês que são pais devem ver assim, às vezes a gente briga com nossos filhos, aí eles choram e tal. Depois de 5 minutos, nossa, tão felizes, beijando a gente, brincando com a gente, já passou. A inteligência emocional das crianças é maravilhoso. Só que aí a gente vai crescendo, aí a gente vai sendo podados por pai, por mãe, enfim, pela sociedade, pelas regras da sociedade, e aí a nossa inteligência emocional fica quase no zero, né? Então, é super importante a gente trazer, então, a criatividade com a curiosidade, a comunicação não violenta, junto com a inteligência emocional, e aí eu vou falar de mais duas, que é a liderança e a empatia. Então, quando a gente eu falo sobre uma liderança disruptiva, né? O líder é aquele que não é ele que se escolhe líder, mas são os pares, são as pessoas que nos tornam líder. E todo mundo
mundo, eu digo que todo mundo é líder de todo mundo, né? Ou de alguma coisa. Os meninos às vezes falam assim, professora, você é super inteligente. Eu falo assim, eu sou inteligente em algumas coisas que eu estudo muito. Mas, por exemplo, eu duvido que alguém consiga me fazer aprender a jogar videogame com esses joystick cheios de botão. Porque na minha época eu jogava Atari, que era só um joystick com uma haste e um botão. É só esse que eu sei jogar até hoje, né? Então, a inteligência todo mundo tem. A gente só precisa saber potencializar a inteligência que a gente tem e a gente se tornar líder dentro dessa inteligência que a gente tem. E com empatia, se colocar sempre no lugar do outro, entender o que está acontecendo com o outro, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Então, só para resumir, criatividade, curiosidade, a comunicação não violenta, a liderança, a empatia e a inteligência emocional. Certo, Aguilar? Certíssimo. E aí o Ademir até comentou ali que ficou um pouco genérico para todas as funções e cargos, ele queria saber mais assim, especificamente para a área de dados e IA. Ademir, essas que a Lucy trouxe aqui, na minha visão também, são as basilares que a gente precisa de ter. Por quê? Tem algumas competências, people e soft skills, que elas precisam de outras para serem desenvolvidas, né? Então, falando um pouquinho aqui, o pessoal ali eu vi que entende, né? O Wagner já trouxe ali, o Marco também, ou seja, o cenário que eu estava falando ali de alucinação da IA, que é um caso frequente quando a gente está construindo uma solução de prompt engineer, né? Como o chat GPT ali, e a gente precisa pensar em várias camadas para evitar ao máximo esse cenário de alucinação que a IA possa cometer e enganar o usuário, né? E aí, Ademir, dentro da área, quem vai trabalhar, como é a área, por exemplo, a área de dados e IA, a gente tem que ter, além dessas, uma muito importante, que é uma discussão enorme, enorme, que está tendo, mundial, que é principalmente a ética, né? Porque a gente, como profissional de dados, inteligência artificial, a gente inevitavelmente vai trabalhar ali ou com dados sensíveis das pessoas ou com alguns cenários que a gente não pode ter preconceito social, racial, de classe, para a gente não cair nos cenários de vieses, e aí às vezes a gente está usando a AI e não está passando pelo nosso crivo para evitar esses cenários, ou a gente está construindo uma solução e não está garantindo que a solução não tenha esses vieses, sabe? Então, acho que, além dessas, Ademir, a principal que eu vejo hoje com os profissionais que eu trabalho, no meu dia a dia de soluções de dados, é essa parte da ética, né? Da ética, o que tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. E aí entra muito nessas questões que, por um lado, a gente às vezes identifica facilmente, poxa, eu preciso melhorar essa parte aqui do meu people soft skills, mas para mim, falando eu, Gustavo, eu consigo adquirir 10, 12 hard skills num tempo muito mais rápido do que uma. Tem people soft skills que eu vou tentar a vida inteira, porque como a Lucy trouxe ali, foram moldagens que fomos tendo ali desde criança, adolescência, que é difícil você mudar algumas people soft skills que estão muito enraizadas no nosso automatismo, né? Ou seja, quando vê, você já fez. Então, é importante a gente ter isso em mente, mas, por outro lado, saber que vai ser um trabalho a ser feito, uma caminhada ali árdua, a gente não pode desistir. Então, o que que eu faço? Monto meu mapinha do que eu preciso melhorar e aquelas que são mais urgentes. E aí, Ademir, tem aquelas que são para o meu vínculo social, a minha família, e aquelas que eu vou precisar no mercado profissional. Mas essas que a gente trouxe aqui, que a Lucy trouxe, acho que elas são base para todas que vêm a seguir, tá? E aí, Lari, falando muito aqui, a gente comentou, né, sobre comunicação, sobre carreira, sobre, né, áreas aqui específicas. Você comentou no início a questão da soft skills ali de comunicação, né? Como que você acredita, ou por que você acredita que a comunicação ela pode impulsionar a carreira? Como que a gente pode usar isso fora do clichê que a gente já entendeu aqui, né? Ah, seja contratado pela hard skill, demitido pela soft skills. Então, pô, ser comunicativo vai te ajudar a não ser demitido por falta de comunicação.
Como que você vê que a comunicação pode impulsionar a nossa carreira nessa era de IA? Ó, Aguilar, primeiro eu até queria pegar um gancho aí no Ademir, porque ele falou, putz, para IA e para quem está em tecnologia, em dados, como é que faz, quais são? E aí você respondeu muito bem, foi muito legal. Mas é bom entender que, assim, quando a gente constrói uma solução de IA e a gente está pensando, puxa, isso aqui vai ser para todo mundo, o ChatGPT veio democratizar, porque agora a gente pode perguntar tudo, ele conversa comigo. Cara, tem gente no mundo que não tem acesso à internet. Essas pessoas não estão representadas no GPT, porque o GPT nunca as ouviu. Elas nunca conversaram com a internet, nunca colocaram conteúdo nenhum lá, então elas não estão representadas. A comunicação e soft skills em geral nos ajudam a entender, poxa, eu estou representando todo mundo, já que o nosso cliente, nosso usuário final é todo mundo, ou não estou? Eu preciso de outras pessoas para que elas me digam, cara, você não olhou para cá. Ou isso aqui é uma questão importante porque na minha trajetória sempre foi importante, na sua não, você não está percebendo isso. Então, é graças a soft skills, e a comunicação é muito parte disso, que a gente compreende o mundo por outros ângulos que são muito importantes para a execução de qualquer projeto, para a implementação e para o usuário final. Então, a comunicação tem um papel enorme nisso, inclusive em tecnologia, que a gente está cada vez em organizações mais descentralizadas. Então, antes eu tinha uma hierarquia super determinada, eu tinha um chefe, eu respondia para ele. Eu me comunicava com ele, eu entendia quando era o aniversário dele, como é que ele gostava que eu mandava os meus arquivos, e era isso. Agora eu posso ter vários líderes, porque eu posso estar em várias squads, eu posso nem ser líder, mas liderar squads, então eu vou ter que entender as pessoas que estão comigo, eu posso reportar para pessoas que estão em outros países. Quanta gente agora está trabalhando para outros países, gente, está desenvolvendo aqui e fala só remotamente. Cara, falar com uma pessoa com quem você nunca conversou ao vivo, só por Slack, qualquer outro programa de mensagem, não é simples. Se você não estiver se ligando nas nuances de como a pessoa gosta de mandar mensagem, a que horas, se ela manda super completinho, se ela quer ser ágil, você sempre vai gerar um ruído na comunicação. Então, a comunicação serve para você compreender o outro e se fazer compreendido. Então, você também quer que a pessoa entenda quando é que você quer receber mensagem, de que forma, como você quer começar uma reunião, fechar uma reunião. Então, você transmite tudo isso pelas tuas comunicações. E isso vale para a comunicação escrita, falada e pela tua performance de expressão não corporal. Então, pô, se eu chego, eu estou super feliz com alguma coisa e eu não transmito isso, ou estou de câmera fechada, que acontece muito com o aluno, né, Aguilar? Você está na aula e está todo mundo de câmera fechada, você quer matar as pessoas, por quê? Porque você quer receber o feedback. Porque a gente, com o corpo, com o rosto, transmite coisas. Então, quando eu estou conversando, eu quero ver se as pessoas estão curtindo, estão engajadas, se isso está fazendo, gerando alguma curiosidade ou não. Se não tiver, eu mudo. Agora, se eu tiver que perguntar o tempo inteiro, e aí, tá tudo bem? E esperar um joinha aqui, ou esperar uma mensagem, eu já criei um ruído, porque eu já vou demorar e eu vou ser menos eficiente. Então, se eu quero ser o mais eficiente possível, eu preciso que não exista atrito. E é responsabilidade minha que a minha comunicação gere o menor número de atritos possível. Eu preciso que seja sempre fluente. E aí é meu papel, é minha responsabilidade estar atenta. Então, ouvir as pessoas, compreender e abrir espaço para que elas façam isso. Eu não posso falar assim, putz, se alguém não está feliz, já deveria ter levantado a mão. Se eu nunca fizer convite, não criar um ambiente. Inclusive, você falou bastante disso, né? De como fazer as pessoas falarem, Luci, segurança psicológica, a comunicação não violenta é aquela que gera o espaço em que as pessoas podem se expressar e falar: putz, eu acho que não está certo, aqui o projeto não vai dar certo. Posso sugerir uma outra coisa? Se a gente não criar esse espaço, a gente não consegue construir com os outros. Aí, se a gente não constrói com os outros, a gente vai ficar sempre no nosso espacinho. Ok, se você quiser sempre ter a mesma função, mesma remuneração, tá tudo certo. Cada um planeja a sua carreira e seus sonhos, suas ambições do jeito que quiser. Agora, se você quiser construir além, enxergar outras coisas, ter outras experiências, a gente não faz emprego só por dinheiro, a gente faz porque a gente quer
colocar tudo que a gente estudou no dia a dia, testar, experimentar, construir coisas, ver resultado, ver impacto, ver as pessoas levando o que a gente construiu para elas, usando, sendo felizes, sendo mais eficientes. Se você quiser isso, você precisa ouvir. E aí, grande parte de comunicação, talvez a maior parte, seja a escuta. Se a gente for pegar um CEO hoje, tempo de CEO gasto com interação com pessoas é 70%. Ou seja, 70% do tempo de um CEO é ouvindo e conversando. Por que isso? Porque para ele tomar as melhores decisões, ele tem que entender o peso, o impacto que vai acontecer, se o que ele analisou faz sentido, se tem alguma coisa que ele esqueceu de ver, e é por isso que é tão importante a gente planejar a nossa comunicação. Então, eu tenho que pensar em cada uma das pessoas. Eu vou lá apresentar um projeto, eu vou abrir uma reunião, eu preciso ouvir as pessoas antes. Inclusive, quando a gente pensa, putz, como é que eu faço para conseguir mais aderência, mais gente me apoiando? Cara, um conselho básico é conversa com as pessoas antes da reunião. Não chega na reunião já querendo apresentar e falando, e aí, vamos aprovar o que eu sugeri? Conversa antes para você entender o que eu planejei faz sentido? Ou tem alguma coisa que eu estou deixando escapar? E você falando lá, eu lembro muito do meu caso aqui, né? Não sei se tem alguém aí, pessoal, que é de TI também, que a esposa é psicóloga. Isso aqui na faculdade é quase que uma regra. Não sei por quê. A minha é. E eu sempre fui muito assim, né? Objetivo, hard skills, mas tentando sempre ser educado. Mas ela me trouxe né, com esse viés que ela tem de comunicação, ter sido também administrador com foco em recursos humanos, né? Tem muito forte essa parte da comunicação. Ela fala assim, olha, as palavras escritas, ela não tem o sentimento das palavras faladas. Então, por mais que a gente, né, possa, às vezes, colocar emoji e tudo mais, é diferente. Então, eu comecei a me policiar e algumas comunicações que eu faço, e às vezes aquelas que, às vezes, não vai entregar o que a pessoa está esperando, ou eu preciso ser um pouco mais objetivo e enérgico, eu prefiro fazer ela ou via conferência para a pessoa ver a minha linguagem corporal, e tudo mais, que não é uma briga, não é, é uma discordância que a gente precisa chegar no resultado comum, né? Ou pelo menos passar um áudio que vai trazer o tom da minha voz que a gente não consegue colocar na palavra escrita, né? Então, acho que o casamento com o psicólogo teve muitos pontos positivos para eu aumentar a minha asa de soft skills, viu? Se tiver alguém aí, pessoal, que passa por esse mesmo cenário, conta pra gente, porque aqui na XP eu conheço pelo menos uns três, né, Luci? Professores e coordenadores. Muito bom. Luci, agora a gente está falando aqui de uma forma, né? Fica parecendo que hard skill é inimiga da soft skill, né? E eu gosto muito de olhar para o meio termo, né? Então, assim, como que você vê, Lucy, que as soft skills elas podem complementar as hard skills e vice-versa, para desenvolver uma carreira, nesse contexto que a gente está falando, da IA, para ela não te substituir ou não te substituir muito facilmente. Então vamos lá. Eu falo que a gente tem que ter aquilo que a gente chama de equilíbrio, né? Nem muito para um lado e nem muito para outro, né? Precisamos nos treinar em relação a soft skills, mas trazer a inteligência artificial como nosso aliado é super importante. Eu até gosto de dizer que a inteligência artificial, apesar de estar, né, dominando, a gente não deve ter medo dela, até porque de inteligência ela não tem nada e de artificial ela também não tem nada. Por trás que a gente fala de inteligência artificial, existe um conjunto de algoritmos, com um monte de regras estatísticas e matemáticas que definem o que vai sair de respostas para a gente. Então, a grosso modo, é isso que é inteligência artificial. Então, entre aspas, não tem nada de inteligente e não tem nada de artificial. Então, primeiro ponto. Dentro das nossas carreiras, a gente, né, tem ouvido muito falar da questão das mãos de obra da inteligência artificial, mas
a gente sabe que desde a primeira Revolução Industrial, depois a segunda Revolução Industrial e assim por diante, esse medo surgiu. E nós, seres humanos, conseguimos passar por todos eles, fazendo o quê? Nos aperfeiçoando o que a gente precisa. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é manter as hard e tech skills ali, a gente precisa estar treinando, mas as soft skills, elas também são importantes. Então, qual é o equilíbrio que a gente precisa ter? Então, eu acho que essa é o mais importante, tá? É, e é importante a gente entender que a IA, ela não tem emoção. E ela também não entende de gírias ou, sabe, as coisas que a gente tem na nossa comunicação. Então, a Larissa trouxe muito sobre isso. Ela não entende. Então, recentemente saiu aí uma reportagem de um menino que se suicidou porque ela conversava muito com a IA virou, entre aspas, terapeuta, né, Gustavo? A gente fala aí muito né, os cônjuges que são psicólogos, enfim, mas quem não tem tem utilizado hoje muito a inteligência artificial para isso. E aí ele jogou uma frase lá, então é mais ou menos isso que eu tenho que fazer, e aí a IA disse sim, né? Mas a IA não entendeu que o menino estava falando que então eu tenho que acabar com a minha vida, entre aspas, sabe, na gíria dele, aí eu disse que sim, ele se matou. Então, isso é algo recente, está nos jornais aí de 2 a 3 meses atrás, que é real. Então, qual é o equilíbrio que a gente tem que trazer? Primeiro, entender qual é a linguagem, qual é a comunicação que a inteligência artificial traz. E quando você entende de soft skills, principalmente da comunicação e da inteligência emocional, você começa a entender que o que a inteligência. Pô, agora acho que ela caiu de vez aqui. Saiu. Mas sabe, eu acho que eu posso até pegar da onde ela estava, e depois, se ela voltar, aí a gente continua com ela. Porque tudo que ela estava falando me lembrou muito dos estudos recentes que a gente está vendo, de IA. Opa, ó, Lucy tá voltando, vamos ver se dá. Os estudos que eu estou vendo, Aguilar, são muito de como a IA está entrando nesse campo da emoção e que até nos assustam. Então, quando a gente pensa, vou ser substituído pela IA, cara, talvez a pergunta seja, e até queria perguntar para todo mundo que está assistindo, se puder colocar no chat, o que vocês estão fazendo hoje para não serem substituídos pela IA? Queria que vocês colocassem aí, pensando, poxa, para eu não ser substituído pela IA. Porque, no meu ponto de vista, para a gente não ser substituído pela IA, e eu acho que isso vai acontecer em poucas funções, mas a gente não pode tentar fazer o que a máquina faz. Então, o que a IA faz muito bem é analisar padrões, cuspir uma resposta muito rápido. Agora, fazer a conexão com as pessoas, a gente é muito mais capaz do que a IA. Então, quando a gente olha os estudos recentes que tem assim, poxa, eu coloco um médico respondendo questionamento de pacientes, numa plataforma que nem o ChatGPT, e um outro grupo que é algoritmo, o GPT, respondendo a pacientes. As pessoas perguntam lá no GPT, na plataforma, que às vezes vai para médico, às vezes vai para o GPT. Estou com dor aqui na cabeça, na barriga e no pé, o que pode ser? E aí depois, todas as conversas foram analisadas e os resultados são super assustadores, porque quando a gente pergunta para os pacientes, vocês se sentiram mais ouvidos pelo médico ou pelo GPT? O GPT ganha. Maior empatia, o GPT ganha. Por quê? Porque a gente está se esquecendo de fazer a parte das soft skills. Não é que a IA é melhor que a gente. A gente tem muito mais capacidade de ser melhor nisso do que a IA. Então, assim como a Lucy estava falando, a IA não tem emoções, a gente tem. Então, a gente é capaz de entender a gravidade de uma doença para uma pessoa. Ou porque a gente já viveu, ou porque a gente já viu, ou porque a gente está vendo a pessoa chorando. Isso já aconteceu com alguém da família. Só a gente é capaz de sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, por que a gente está nos privando dessa habilidade? Essa é a maior habilidade que a gente pode ter que vai nos fazer ficar diferentes da IA. Então, não ser é, substituídos pela IA. Então, Lucy, peguei de onde você estava, porque como você caiu, aí eu lembrei desses estudos e queria complementar.
Mas, por Foi favor, ótimo. continue. Não, mas era exatamente isso, né? Quer dizer, é exatamente isso que você falou, Larissa. A gente é inteligente. Então, que nem eu falei assim, a inteligência artificial não tem nada de inteligente e nem de artificial, mas a gente é inteligente. Todo ser humano é inteligente. E aí a gente tem que entender exatamente como que a gente usa essa habilidade, né, de comportamento, a inteligência emocional que cada um tem para poder compreender a inteligência artificial e utilizar essa inteligência artificial a nosso favor, né? Porque mesmo que eu gosto de falar assim, dentro de uma situação, cada um interpreta a situação de formas diferentes. Então, uma frase colocada em uma situação, pelo Aguilar, ele é compreendida de um jeito, pela Larissa de outro, por mim de outro, e isso depende do contexto que a gente tem na nossa bagagem histórica. Quais são as nossas conexões emocionais desde o nosso nascimento até hoje, que fazem a gente interpretar a determinada situação e isso é uma inteligência que a gente tem. E que a inteligência artificial não tem e nunca vai ter. Até porque não tem registro histórico, principalmente emocional, é, de vida, porque ele não é real. Então, quando a gente começa a entender essas soft skills e entender o que de fato é inteligência artificial, a gente consegue encontrar o equilíbrio do que eu preciso aprender mais do que é real sobre nós mesmos, sobre nossas competências e habilidades de comportamento, com aquilo que é a inteligência artificial. Então, a gente tem que compreender os dois lados, né? Para a gente poder dizer que a gente realmente está antenado ao que a gente precisa encontrar de equilíbrio. Então, a gente fala assim, eu até citei ali 5 soft skills para a gente, né, as principais para a gente se desenvolver. Mas cada um de nós entende quais são as nossas necessidades. De repente, eu já treinei muito sobre comunicação. A Larissa, por exemplo, né, ela é especialista em comunicação. Então, não é uma soft skills que ela tem que desenvolver. Talvez outra, né? O Gustavo, por exemplo, ele já tem muita inteligência emocional, porque tem uma esposa psicóloga. Então, não é as soft skills que ele precisa desenvolver. Então, não existem regras, mas existe aquilo que a gente olha para cada um de nós e entende qual é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, tanto das hard e tech skills, como das soft skills. Então, era isso. Gustavo? Muito bom. Eu também concordo, Luci. Acho que o equilíbrio é o melhor. Claro que, igual eu comentei, nas minhas necessidades da família, eu vou buscar mais algumas soft skills. No trabalho, vão ser outras. Mas quando a gente coloca no ambiente que eu olho muito para hard skills, ou olhava, né, acho que o equilíbrio da gente saber que o ótimo é inimigo do bom, então não quero ser o melhor profissional de dados ali do meu setor, porque aí eu vou focar muito naquele hard skills e posso estar esquecendo o soft. Agora, quando eu consigo me comunicar, e às vezes essa comunicação, Lari, eu acredito muito naquela ideia do pair programming, pair studying, ou seja, o estudo comunicando com outra pessoa, a necessidade, a sua linha de raciocínio, ou seja, o famoso brainstorming, isso é um aprendizado enorme, sabe? Do que você ficar ali, às vezes, sozinho tentando absorver uma hard skills. Então, é algo que a gente pode mesclar, né? Soft skills em objetivo, no objetivo de adquirir ali uma hard skill, mas isso em grupo, né? Trazendo isso em grupo. E até uma pergunta interessante, conectando com o que o André fez ali, ele colocou ali, está como coordenador, e ele pôs aqui uma proposição, né? Uma pergunta, ó. Em um cenário onde a colaboração eficaz é essencial para o sucesso das operações, a IA pode desempenhar um papel significativo ao não apenas melhorar a eficiência dos processos, que é, né, um grande objetivo da IA, a automação, mas também ao aprimorar as soft skills da equipe, facilitando comunicação e resolução de conflitos. Vocês já viram algum exemplo desse, de usar a IA para resolver ali algum conflito e trazer paz, vamos dizer assim, parcimônia
né? Seja trazer para aquela equipe que está pegando fogo, às vezes, um denominador comum. Já, eu adoro esse tema, inclusive é o tema que eu pesquiso. E assim, se a gente for olhar, nem é uma coisa nova. A gente já tinha robô de mediação, por exemplo, funcionando. Tenho amigas que têm uma startup que era isso, um robozinho de mediação que vai lá e desenha qual é a melhor solução, considerando o que está acontecendo, e faz a oferta para a pessoa que vai receber uma proposta e tenta fechar o acordo. Então, a IA é capaz, a gente só não pode deixá-la tomar a rédea. A gente tem que lembrar que a IA é uma ferramenta, quem pensa somos nós. E quem vai avaliar para entender se aquela sugestão que a IA está dando é a melhor somos nós. Então, eu mesma uso IA muito para sensibilização, educação, conscientização. Eu faço um treinamento, já fiz com 310 pessoas, 311, em que a gente usa, eu peço para as pessoas escreverem uma proposta para tentar convencer alguém do ambiente delas de trabalho de alguma coisa que a gente desenha lá na hora. Pode ser, poxa, vem trabalhar comigo num projeto por 3 meses que não tem impacto nenhum nas suas metas, não vai dar remuneração extra. Cria uma proposta com uma pessoa em cima disso, pensa no que ela gostaria de ouvir para aceitar isso. O GPT faz lá e faz a versão dele dessa mesma proposta. As duas versões vão para uma pessoa, a pessoa não sabe que uma delas é o GPT, e diz e vota em cada uma qual a propensão a aceitar aquela proposta, de 1 a 5. E, infelizmente, o GPT está ganhando. Por quê? Porque as pessoas talvez não se lembrem de alguns detalhes importantes da pessoa que vai receber e que fariam a pessoa aceitar. Então, eu uso para criar dinâmicas. Dá para você perguntar para GPT, generativa, a gente está falando de generativa, dá para você perguntar assim: puxa, está acontecendo isso aqui, você pode me ajudar a criar uma resposta? Pede para o GPT ou qualquer um que você use, ele te dá uma sugestão. A gente está vendo agora a Apple que vai lá e dá um tapa no seu e-mail. Você fala, pô, eu quero dar esse tom, eu vou falar isso aqui. E ele vai lá e pá, como uma mágica, ele dá uma sugestão mais educada, mais polida, mais engajadora, mais aberta, generosa. Então, sim, a IA generativa, estamos falando da generativa, pode muito bem ajudar as equipes, mas lembrando, ser líder é entender a sua equipe. Então, você precisa entender a sua equipe, você precisa saber se aquela resposta do GPT vai funcionar, e quem vai alimentar o GPT é você. Então, se você não der dados importantes sobre a pessoa, a resposta nunca vai ser individualizada, vai ser uma resposta genérica. E aí, se não funcionar, não adianta culpar o GPT. A culpa é do líder, que não sabe o que é importante para aquela pessoa, não colocou um prompt que vai dar informação suficiente e não pode culpar ninguém. A responsabilidade das soft skills são nossas. Então, sim, a IA pode ajudar, mas a responsabilidade é nossa. E se você quiser, inclusive, dá para criar um próprio bot com todas as ferramentas que você quiser. Eu tenho um bot que a gente usa aqui na escola, que é um termômetro de carisma. Então, se você perguntar, poxa, quem tem carisma nasceu assim? Não, é totalmente fácil de aprender. Você pega técnicas, poxa, carisma tem essa e essa, inclusive são 12 técnicas, coloquei no GPT, fiz o meu termômetro de carisma, e aí cada vez que eu quero avaliar se aquele texto tá ticando todas as caixinhas, eu jogo lá no GPT. Aí ele fala, poxa, faltou tal coisa, você não usou metáforas. Aí eu falo, é verdade, vou tentar melhorar. Posso até pedir para ele me dar uma sugestão, mas aí a autoria final é minha, sempre minha, porque sou eu que sei se o impacto que eu quero causar vai funcionar daquele jeito ou não. E eu gosto muito lá nessa, conectando com essa linha de raciocínio, com o conceito que a Microsoft trouxe, né? E acho que quem entende a mensagem que ela quer passar ao colocar o nome de Copilot em um produto é justamente para não deixar a gente achar que ela vai ser o piloto principal, né? E a gente entender que nós temos, como você falou, a rédea tem que estar com a gente, né? Vai ser um auxiliar, um copiloto de extrema capacidade, mas não é totalmente autônoma, né? Até para se criar, né? Óbvio, um clichê danado, até para se criar inteligência artificial, você precisa de uma inteligência não artificial, né, Lucy? Então, acho importante a gente ter sempre isso em mente, né? Usar como um assistente, um copiloto, para não ter nenhum outro tipo de problema, né? Agora, a gente está falando muito aqui, né, sobre a IA, né, as soft skills necessárias,
E os obstáculos, Larissa, que as pessoas podem enfrentar, ou com certeza vão enfrentar, de quem não se atentar para olhar para seus soft skills e ver aquilo que está faltando e procurar desenvolver, né? E obstáculo que eu digo assim, não só de talvez ser substituído por uma IA, mas assim, olhando para o mercado de trabalho atual e futuro que você está muito inserido, o que que você vê de obstáculos críticos, assim, graves que as pessoas têm que estar atentas? Eu tenho conversado com muitas empresas, com RHs, com líderes de negócio. Eu acho que o primeiro obstáculo de quem não olhar para soft skills é não se conhecer, porque o nosso autoconhecimento depende muito de um espelho. E se a gente só se olha no nosso espelho, a gente só enxerga o que a gente quer ver. Então, se a gente não está aberto para receber feedback, para fazer perguntas que talvez tragam respostas difíceis, para entender que impacto a gente está causando, isso vale para nossa casa, mas estamos falando aqui principalmente de empresa, né? Se eu trabalho numa empresa, se eu tenho uma empresa, eu preciso querer saber como é que eu estou agindo, se diante dos outros o que eu quero provocar é o que está acontecendo mesmo, se quando eu falo a mensagem que chega é a que eu queria. Então, se a gente não tiver aberto, a gente nem se conhece, a gente não entende quem somos no mundo. Eu sei quem eu sou para mim, mas eu não sei quem eu sou no mundo. O segundo é, eu não sei que impacto eu estou causando e eu não consigo abrir porta nenhuma. Então, a gente já falou um pouquinho disso, mas o risco é de eu ficar isolado. E ficar isolado, cara, que graça tem, né? A gente não consegue fazer nada e para a gente ser desconectado, muito fácil, porque eu não estou conectado a nada. Eu sou que nem, posso ser que nem o GPT, porque aí vai vir uma máquina e vai fazer o que eu fazia. Se eu faço a mesma coisa que uma máquina é capaz, porque eu não gerei engajamento, não gerei apoio, não gerei conexão com ninguém, ninguém sabe o que é relevante para mim. Teve uma vez, Aguilar, que eu entrei num treinamento, para dar um treinamento, e uma pessoa que estava de câmera fechada falou para mim: Olha, Larissa, eu estou ouvindo tudo que você está falando, mas eu não consigo entender por que que quando eu entro em reunião, as pessoas só me pedem tarefas. Elas nunca contam para mim assim, putz, que elas viram o BBB, que elas estão cansadas, que pegaram trânsito. Aí eu falei, "Pô, você entra sempre de câmera fechada?" Ela falou, entro. Falei, primeira coisa, você já começa a abrir a câmera. Falei, você conta para as pessoas quando você está num dia ruim? Você pergunta se elas estão num dia bom? Não, não pergunto. Cara, se você vai lá e só faz o que uma máquina faz, você é tratado como máquina. E aí as pessoas não se identificam, porque a gente tem muito problema, né? A gente não é assim, entrou no trabalho, esqueci tudo que está na minha casa, esqueci da minha vida pessoal, dos meus hobbies. Não é assim. As coisas entram no meio do caminho. Eu estou aqui na live, chega a mensagem sobre meu filho, daqui a pouco ele entra aqui atrás, ou alguma coisa que eu tenho que resolver de casa está na minha cabeça. A gente é gente. Então, a gente não pode tratar os outros como não gente. Então, se a gente não gerar conexão, identificação, ninguém vai se lembrar de mim. Se ninguém se lembra de mim, eu não entro no melhor projeto, eu não participo de rodada de promoção, o meu líder não lembra de mim direito. Então, eu sou esquecido. Acho que ninguém quer ser esquecido, né? Se está todo mundo aqui na live, é porque quer saber, poxa, como é que eu gero mais impacto? Como é que eu posso ser feliz, mais feliz? Como é que eu tenho mais satisfação com o que eu faço? Então, para isso, a gente precisa de comunicação e de soft skills em geral. Eu acho que o risco é muito alto para a gente não investir em soft skills. Eu, pelo menos, não compro esse risco. Olá, eu brinco com. Assim, desde antes da pandemia eu já trabalhava liderando equipes no Brasil inteiro e não por causa disso a gente deixou de ser uma grande família ali e conhecer muito bem a outra. E eu brincava no início assim, mas depois explicava por quê, que era o famoso quem não era visto não era lembrado. Isso quer dizer que não é só entrar na conferência, né, com a imagem ou o nome, né? Não tô te vendo. Então acho que é muito disso, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, poxa, se a pessoa tá ali só com o nome, você tá lembrando o quê? É um nome. É fulano de tal, e igual você falou, vai fazer aquela atividade. Agora, quando você personifica, traz para, olha, estou aqui, mas antes de eu ser aquele profissional que está com aquele nome naquela videoconferência, eu sou uma pessoa, eu sou o Gustavo, né? Hoje você vai ver que tô mais abatido, hoje eu tô mais feliz, né? Hoje eu tô animado com alguma coisa. E às vezes só na voz ali que a pessoa tá falando com câmera fechada, ela não vê isso, né? Então,
acho que vai muito disso que você falou, e é assim, não é só estar presente mesmo, né? É o famoso ser visto mesmo para ser lembrado e ser lembrado como pessoa, como parte integrante daquele corpo ali, não somente um executor de tarefa, né? Achei muito interessante essa colocação. E você, Luci, o que que você conta para nós sobre esses obstáculos aí? O que que você tem visto aí na sua jornada, como, né, vários desafios ali, e quiser trazer para a gente também, nesses contatos que você tem com diversos hackathons que você faz aí ao longo do mundo, né? O que que está tendo de obstáculo para essa geração mais nova aí que está vindo? É exatamente o que a gente estava falando, né? Depender muito menos da inteligência artificial e entender a inteligência artificial, saber se comunicar com ela e entender o que ela está trazendo. Vou até dar um exemplo, né? É, tem uma pesquisa que a gente fez que é para produção de embalagem. E a gente fez exatamente os designers das embalagens fizeram uma embalagem e a inteligência artificial generativa desenvolveu a embalagem de acordo com o pensamento, né? O prompt foi escrito pelos desenvolvedores mesmo das embalagens. E é uma embalagem de suco de frutas naturais do Nordeste. E por incrível que pareça, o resultado trouxe assim um pouco, ó, eu vou falar isso, mas é um pouco chato. A gente até estava falando de ética, né, Aguilar? Mas a inteligência artificial, ela trouxe um viés um pouco preconceituoso em relação ao povo nordestino, de que eles gostam de ficar na sombra, de que eles não gostam de trabalhar. Então, ele trouxe um viés de uma embalagem, sabe, nesse sentido, porque a gente pediu para a inteligência artificial explicar por que ela criou aquele design daquela embalagem, e ele trouxe exatamente isso, né? E a gente ficou um pouco assustado com esse resultado, né? E se a gente não usa da nossa inteligência emocional, dos nossos soft skills, para entender que a produção que a inteligência artificial trouxe está totalmente errada, né? De que ele trouxe um viés de que os nordestinos não querem ficar ricos e não querem ganhar dinheiro. E aí a gente foi lá e fez uma pesquisa com o dono, né, dessa produção de sucos, né? E perguntamos, né? é, esse viés, esse resultado da inteligência artificial, você não quer ganhar dinheiro, você não quer ser rico, você não quer espalhar esse seu suco para o Brasil inteiro e tal, né? Quer dizer, o resultado que a inteligência artificial trouxe foi totalmente oposto ao que o dono do produto gostaria. Então, quer dizer, por mais que o prompt foi escrito pelas pessoas que estavam fazendo a pesquisa, que criaram a embalagem de forma manual, né? Mesmo assim, a inteligência artificial trouxe, de novo, uma bagagem que ela não tem como histórico, né? Ela trouxe dentro de um contexto que ela buscou aí dentro da inteligência, entre aspas, dela, mas totalmente negativista, totalmente preconceituosa, né? Então, quando a gente fala de ética, quando a gente fala sobre essas soft skills que a gente tem que observar o resultado que a inteligência artificial traz, principalmente a generativa, entender que ela erra muito, né? Alguém escreveu nos comentários sobre alucinação. E é isso mesmo, ela alucina, ela faz conexões que não tem nada a ver, porque ela não é inteligente, ela não tem essa emoção que a gente tem, esse olhar emocional de olhar no olho das pessoas, de sentir, né? Falar, do se vestir, até na fisionomia, né? Então, isso tudo que a gente estava falando. Então, é bem nesse sentido. Então, a gente precisa treinar muito a gente no conhecimento da inteligência artificial e de soft skills. A gente precisa estudar sempre e entender, né? Claro, a inteligência artificial veio e tem aumentado cerca de 30% a produtividade das pessoas que sabem utilizar com inteligência, mas ela ainda erra muito e vai continuar errando muito, porque de inteligente, de novo, ela não tem nada, né, Aguilar? Exatamente.
Eu estava lendo um comentário aqui do Paulo interessante, Luci, pensando, né, desde que a gente começou aqui, que ele comentou que a IA parece que está resgatando mais essa humanidade das pessoas de tentar olhar esse, esse complemento que falta para a gente ser um profissional completo com hard e soft skills, né? E eu lembrei de um caso aqui, da empresa internacional, a Lemon, que faz, né, peças ali de academia, de ginástica, é, super famosa, e fez um investimento em startup lá de uma IA para época da pandemia, bombou, ganhou milhões ali com aquelas aulas, né, no metaverso, né? E o pessoal falou, vamos, IA, isso aqui é o futuro, é o futuro, o futuro. Acabou a pandemia, o que aconteceu? As ações começaram a despencar, começaram o quê? As pessoas a não utilizarem tanto o metaverso, aquela plataforma que queriam voltar a ter esse contato, a se comunicar pessoalmente, né? A ter essa, como o colega colocou ali, o Juliano, essa complexidade do ser humano, tentar entender. E aí eu, né, estava com uma discussão com um colega aqui, depois, será que se tivesse feito um modelo preditivo usando ali super algoritmos complexos, será que ela conseguiria ver que ela não ia ser a vez, a bola da vez, quando a pandemia terminasse, para esse caso específico dessa empresa? Pouco provável, né? Como o nosso colega ali coloca lá, se você quiser complementar a linha ali, que a gente realmente é mais complexo, né? Então tem que ter algumas coisas a mais ali que a IA não consegue, como por exemplo o Juliano colocou, a imprevisibilidade, né? Seguindo na linha do que você estava comentando ali sobre criatividade, né? Então, Eu assim, vou responder aqui o Juliano, o André e no fim o Paulo. Juliano, eu concordo totalmente. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar assim, em flexibilidade, porque o cenário vai mudar, as ferramentas vão mudar, a gente vai começar a ter muita coisa de IA, e aí, assim, nosso escopo de trabalho talvez mude, o jeito que a gente trabalha muda. Aconteceu na pandemia, mudou tudo, né? E aí, se a gente não estiver aberto ao novo, a gente não consegue evoluir junto. E aí a gente fica preso no modelo de trabalho que a gente tinha antes e não consegue acompanhar. Então, flexibilidade é chave. As empresas hoje procuram muito isso, profissionais que estejam com a mente aberta para assim, eu quero fazer este impacto da forma que for, do jeito que for. Pode ser no híbrido, pode ser no meu só no home office, talvez seja só no presencial. As coisas mudam, as condições mudam. O importante é claro que tudo seja sempre numa conversa e negociado entre todas as partes, não nada seja imposto. Mas as pessoas que estão abertas para a mudança das condições, é as que mais vão durar, ou no emprego atual ou na carreira que elas querem ter, porque a gente não controla isso. O mundo muda, as coisas acontecem, então a gente controla a nossa carreira, onde a gente quer estar, nas empresas que têm os valores que a gente quer. Então, para a gente dominar a nossa carreira, a gente tem que ter flexibilidade. Então, concordo totalmente com o que você falou. André, você falou, cara, é quase como se você estivesse perguntando assim: se eu sou bom de soft skill, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é péssima, eu falo com ela e nada não funciona, o que que eu faço? A minha escola se chama Calor por um motivo. A gente tem um mecanismo de evolução que é assim: quando eu conheço alguém, eu preciso saber se aquela pessoa vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Por quê? Porque a gente estava lá no tempo das cavernas, a gente tinha que achar comida, água, fogo. E aí aparecia uma outra pessoa ali que eu não tinha a menor ideia quem era, eu estava andando ali, apareceu, eu já tinha que decidir. Essa pessoa vai me ajudar a achar água ou vai competir comigo pela água? Então, quando a gente conhece alguém, o nosso cérebro vai lá e já categoriza a pessoa, bota uma etiqueta em duas dimensões. E a primeira é calor. Essa pessoa parece que vai me ajudar ou que vai competir comigo. Se ela vai me ajudar, o cérebro bota uma etiqueta de calor. É uma pessoa calorosa. Se não, uma pessoa fria. Então, tudo que a gente quer é que a gente seja categorizado como calorosa. A outra dimensão é competência. Essa pessoa parece calorosa, vai me ajudar, mas ela tem o que eu preciso para ela me ajudar? Ela é forte para carregar um javali? Ou ela é boa naquela capacidade técnica de que eu preciso no meu projeto? Então, se a pessoa é calorosa e competente no meu viés, lembrando que é viés, tá? O que o cérebro faz pá, é um rótulo imediato. O santo bateu, ele vai lá e rotula. Não quer dizer que a pessoa é competente ou não. Eu quero cair sempre nesse estereótipo. Então,
O que você precisa fazer, pensando praticamente, é mostrar para aquela pessoa que você não quer só que ela te ajude nos teus projetos, mas que você quer ajudá-la nos projetos dela e é capaz de ajudá-la nos projetos dela. Então, uma dica que eu dou é tenta entender essa pessoa. O que essa pessoa quer na carreira dela, no trabalho dela, lá dentro da empresa? Quais são os objetivos dela? Quais são as metas? Você consegue ajudá-la de alguma maneira? Como é que você transmite isso para ela? Ouvindo e falando, cara, você está preso em alguma meta que não está funcionando? Posso te ajudar de alguma maneira? Você precisa falar com alguém que eu tenho acesso? Às vezes alguém aqui da minha rede pode te ajudar. Se você mostrar que você é um parceiro dessa pessoa, essa pessoa sempre vai estar mais aberta para te ajudar. Então, de novo, a regra é ouvir. Tem que fazer a pergunta para a pessoa te responder, e aí com essas informações você consegue se tornar um aliado muito mais relevante para ela. Ela vai te enxergar de outra maneira. Não sei se isso vai te ajudar agora, se está acontecendo um caso assim, mas recomendo que você use. Porque quando a gente cai no estereótipo, puxa, frio, aí, assim, a pessoa entende que essa pessoa aí nunca vai me ajudar. Uma pessoa carreirista só está pensando na própria carreira. Se eu caio no estereótipo que eu sou caloroso, mas que eu sou fraco, eu sou incompetente, pô, essa pessoa nunca aparece na reunião, nunca dá não dá nenhuma visão diferente, não traz uma análise, não traz um ponto, essa pessoa não vai contribuir com nada para o meu projeto. Se eu caio nesse estereótipo, eu também não sou lembrada, não. Então, se você quer ser lembrado por essa pessoa para que ela te ajude, porque ela é muito importante, seus projetos sempre caem nela, ela que aprova alguma coisa, ou se precisa de algum recurso dela, se faça importante. E aí eu vou terminar com uma resposta para o que o Paulo falou sobre se a IA está resgatando mais a humanidade nas pessoas. Eu acho que está começando, mas eu realmente espero que sim, porque tudo que a gente está falando não é só para a nossa carreira. A IA, como a gente viu, vai lá e pega tudo que a gente fala, tudo que a gente expressa e condensa e gera coisas muito positivas ou muito negativas, como a Lucy trouxe. Então, tudo que a IA está fazendo é um espelho do que a gente faz. Então, todas as piadas que a gente coloca, todos os julgamentos, todas as nossas expressões de raiva, rancor que a gente coloca na internet, às vezes vai lá num post e bota ódio, isso está alimentando a IA. Então, pensem que os nossos filhos, as próximas gerações, vão olhar para trás, para o legado que a gente construiu, e a resposta é nossa, a gente tem que falar hoje. É esse o mundo que a gente quer construir? A IA está construindo a história. Tudo que a gente leu nos livros de história, quem vai construir daqui para frente é a IA, galera. Então, soft skills é como é que a gente pensa o mundo também, não é só para a gente. É que humanidade a gente quer construir. E estamos construindo todos os dias com todos os conteúdos que a gente coloca online. Então, espero muito que resgate a nossa humanidade. A gente precisa lembrar, acho que soft skill número um é ser humano. Muito bom. Bom, para finalizar aqui, acho que aquela pergunta de 1 milhão, né, que todo mundo está esperando nessa segunda-feira, né? Segunda-feira já com cara de quinta, né? 8 horas da noite, pessoal aqui, quase 70 participantes, Lari, Luci. Eles querem a pergunta de 1 milhão, que eu vou direcionar para a Luci, mas depois queria que você complementasse também, Lari, que é como que a gente pode desenvolver e desenvolver ou melhorar nossas soft skills no nosso dia a dia de trabalho, no nosso cotidiano ali com a família, mas considerando especialmente naquelas situações onde a gente sofre muita pressão, seja no trabalho, seja na família, né? Ou cenário de mudança constante. Como é que a gente consegue e como é que a gente pode, né, se é que tem uma fórmula, um caminho, um norte só, acho que já vale 1 milhão aqui, né, pessoal, para a gente seguir, porque realmente, igual eu comentei no início, para mim é muito, muito mais complexo do que as hard skills, pela minha formação, eu imagino. Olha, que desafiador, né? Mas eu vou falar o que penso aqui e que tem dado muito resultado para mim pessoalmente, né? Eu era aquela pessoa muito, né, bicho do mato, que me olha hoje e parece que eu nasci assim, mas nem sempre foi assim. E como que foi essa jornada? Para tudo existem N possibilidades, mas tem aquela possibilidade sempre do mais positivo, do olhar que sempre vai dar certo. Então, quando a gente olha para as nossas soft skills, quando a gente vê os desafios,
conseguir encontrar sabe, a solução mais positiva, aquela que é mais inteligente emocionalmente, eu acho que é o caminho ideal. Então, quando você olha para as respostas, para os comportamentos, para a pressão que está acontecendo, quando você tenta encontrar o caminho mais positivo dessa resposta, certamente é o caminho que vai te levar à resposta do 1 milhão aí de tudo, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu preciso estudar um monte de coisas da área de tecnologia. Existe aquele caminho, o melhor para mim neste momento? Não é o melhor para todos, mas é aquilo que é o melhor para mim nesse momento, é a parte mais positiva. Qual é a soft skills que eu vou desenvolver nesse momento? É aquele que vai fazer eu me desenvolver para encontrar a melhor solução. E, de novo, a Larissa falou sobre viés. Tudo depende do seu viés, mas se você conseguir, dentro do leque de possibilidades que você enxerga, e vai ter do mais negativo ao mais positivo. Mas se você conseguir enxergar o mais positivo e tentar sempre caminhar por este sentido, eu acho que é o caminho que leva a gente a 1 milhão de qualquer coisa aí, né? De dólares, de resultados, de conhecimento, né? Então, para finalizar, acho que é mais por aí. Vai lá, Lari, qual que é a sua dica? Ah, eu vou deixar duas, Lucy, adorei as suas. Eu acho que a primeira é a humildade, porque a gente não sabe nada. Cara. Hoje a gente sabe de alguma coisa, amanhã as coisas mudam. Se a gente não tiver humildade, a gente sempre fica fechado na nossa própria cabecinha e não consegue absorver o que está acontecendo de mudança e entender como é que isso nos afeta. E segundo, que eu acho que é muito importante, é a gente sair da nossa bolha. A gente precisa ouvir, ler pessoas que têm repertórios diferentes, origens diferentes, vivem em lugares diferentes. Então, às vezes, a gente bloqueia, assim, puxa, fulano pensa completamente diferente de mim. Eu não quero nem ler essa pessoa, eu vou tirar da rede social. Quando a gente faz isso, a gente está só reforçando o nosso jeito de ver o mundo, a gente está fechando janelas. Então, recomendo muito. Sim, aliás, recomendo duas pessoas para seguir. Uma é a Nina da Hora, não sei se as pessoas aqui conhecem, mas quando eu a ouvi sobre IA, ela ampliou muito meu mundo. E ela fala bastante sobre vieses. E a Laura Hauser, vou colocar aqui inclusive os dois nomes para vocês procurarem, no LinkedIn, no Instagram. A Laura também fala sobre os vieses, mas de um outro ponto de vista, considerando outras populações que a Nina não traz, porque ela olha pela própria história, a Nina, e a Laura pela história dela, que é completamente diferente. E o que elas me abastecem de, assim, cara, situações que eu não vivi e que eu jamais consideraria que são importantes. E aqui a gente está falando de vieses, mas recomendo muito que vocês sigam pessoas que são completamente diferente de vocês. Outro lugar, isso vai fazer vocês ampliarem muito a própria humildade. Vocês vão entender como a gente não sabe nada e entender impactos, tudo que vocês estão construindo aí, criando código, criando um produto, criando alguma interface, alguma plataforma, vocês vão ver como é importante ouvir sempre mais gente. Então, essas são minhas duas dicas, espero que ajude. Vou colocar aqui os nomes para vocês no chat. E, cara, também recomendo que me sigam, porque eu quero ouvir depois o que que vocês tiraram aqui dessa live. E se vocês seguirem alguém que vocês acham que vale a pena eu seguir, também quero saber. Aí vocês me mandam uma DM. E aí, Aguilar, e as suas, hein? Muito Quero bom. saber também. Olha, a minha dica, Lari, que eu tive um presente, caiu do céu assim, ó, no meu criado, literalmente, criado de leitura, foi, primeiro, ser feliz. Então, assim, eu tive contato com a psicologia positiva e caiu de presente, assim, o livro do Sean Achor, aquele, né, que é um psicólogo americano, palestrante, gostando demais dessa psicologia positiva que ele trouxe. E para quem tiver interesse, é o Jeito Harvard de Ser Feliz, o livro dele tem uma trilogia bem legal, onde ele traz. Os outros dois estão chegando aqui, mas sensacional. Então, assim, eu estou buscando primeiro inverter essa lógica, como ele coloca, né? De às vezes, pô, ter sucesso, ter várias hard skills, soft skills para eu ser feliz. Então, a minha dica que eu procurei aplicar para mim é, primeiro, você feliz, que não deixa de ser uma grande soft skill, né?
para depois eu procurar sucesso, seja na hard skills, seja em outras soft skills, seja na junção delas. Então foi um presente. Caio, você nunca tinha ouvido falar, minha esposa também não. E aí começamos a aprofundar e realmente é um modo diferente de pensar e um modo que, para mim, trouxe um desafogar ali de muitos pesos, né, no ombro. Tirei praticamente vários pianos do ombro, porque realmente inverte um pouquinho a lógica, né? A gente primeiro ser feliz, porque a felicidade vai trazer o sucesso para a gente, seja ele financeiro, profissional, e se não for financeiro, vai estar o sucesso. Então, essa fica a dica aí, viu, pessoal? Jeito Harvard de ser feliz. Sean Aker, muito legal, acompanhe ele lá. Realmente, para essa era de IA, era o que eu estava precisando. Se alguém identificar também, me chama lá no LinkedIn, só procurar lá Gustavo Aguilar, vocês vão encontrar lá. E assim como a Lari também, estou curioso para depois a gente trocar ideias lá. Beleza? Olha lá, o Ingrid que falou, Ingrid, foi esse? Ah, ou foi o da Larissa ali? O jeito raro. Inclusive, tá assim, uma promoção excepcional da, da Amazon ali, né? Vou colocar aqui, ó, o jeito Harvard de ser feliz, escrevendo rápido aqui, se alguém achar o link ali. Mas antes aqui, pessoal, da gente terminar, enquanto eu busco o link aqui para vocês, agora aqui no final, né, agradecendo primeiramente essas duas pessoas incríveis aqui, Lari e a Lucy. Lari, você matou uma curiosidade que eu ia te perguntar, o porquê de calor no nome da sua empresa. Adorei a definição, sensacional, muito bom, parabéns pela escolha. Parabéns também pela carreira, pelos aprendizados aqui. Lucy também, muito obrigado, parceira aí de vários eventos. Espero que a gente faça outros mais.